Bem-vindos ao canal Go a Go, eu me chamo Pedro e hoje eu vou estar comentando sobre o jogo do Palmeiras e Corinthians. Bom, um jogo muito abaixo do Corinthians. O Corinthians veio com uma proposta de jogo que eu acho que nem os jogadores sabiam qual era. E um recorte do jogo pode ser aquele primeiro lance, após o apito inicial do jogo, onde o Memphis simplesmente dá a bola para o Palmeiras. Eu não sei o que passou na cabeça do Memphis, e eu acho que também na coletiva o Emiliano falou que aquilo não foi treinado. Então eu acho que a certos momentos, apesar da grandeza do Memphis, ele tem que ser lembrado que ele é um funcionário do clube e que ele responde ao técnico. Ele não pode simplesmente sair fazendo o que ele acha que tem que fazer dentro do campo. Tem uma hierarquia. O jogo vai fluindo, teve aquele lance, depois teve alguns encontrões ali entre Memphis, Richard Rios e o outro jogador do Palmeiras, teve provocação, mas também, acho que também um outro reflexo, um outro recorte que pode ser feito do jogo, no início do jogo, quando o Estevão tenta dar uma arrancada pelo lado esquerdo e o André Ramalho ali já faz a falta. Foi para amarelo, acho que o juiz não errou, por mais que os jogadores do Corinthians tenham falado foi a primeira, mas a forma que ele mata a jogada mereceu o cartão. É um outro recorte do jogo. E o jogo foi fluindo, bola sobe, o André Carrilho dá o combate, não consegue chegar na bola, chute e gol do Corinthians. 2 gols de chutes de fora da área. Isso mostra que os jogadores do Corinthians estavam sem sincronia e principalmente estavam cansados. Creio que o que o Ramon Dias fez na coletiva, eu não me lembro qual coletiva que ele deu, que ele falou, mas ele disse, junto com seu filho, que a prioridade era o brasileiro. E eu acho que ele está certo. Ele foi transparente com a torcida, porque ele falou, o Corinthians vem de 3 anos em que sempre próximo do final do campeonato, o Corinthians está ali naquela zona. E o Corinthians é muito grande para ficar brigando por aquela zona durante um campeonato inteiro. Então tem que se priorizar o Campeonato Brasileiro. E foi o que ele disse também. É muito bom ganhar uma Copa, é muito bom ganhar uma competição de mata-mata, é muito bom. Porém, ele abriu mão, e eu acho que ele está certo de abrir mão dessas competições e focar no Campeonato Brasileiro. Lógico que se conseguir chegar numa final de Sul-Americana, de Copa do Brasil e ganhar, é ótimo, é uma consequência do trabalho deles. Mas eu acho que a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro, para que o Corinthians não passe pelas situações que ele vem passando nos últimos 3 anos. Vou falar agora dos jogadores. Estou aqui com a escalação inicial. Matheus Donelli no gol, Bidu, Kaká, André Ramalho e Mateuzinho. Daqui, dessa linha de defesa, para mim, o que salva aqui é o Mateuzinho e o Matheus Donelli. Ele falhou. Não falhou. Você não é goleiro. Eu não sou goleiro. Você vai falar do posicionamento dele? Você esqueceu da defesa que ele fez no lance anterior? A queima-roupa? Não é qualquer goleiro que faz aquele tipo de defesa. Não é defender ele. Mas ele é um jogador que veio da base e que quando a gente precisou dele, ele estava ali. Então, ele não é qualquer goleiro. Nós já tivemos muitos goleiros que começaram na nossa base, a gente não valorizou, foram para outros clubes e se destacaram. Então, assim, tem que entender que ele é um jovem, tem que entender que ele é o segundo goleiro, e nosso primeiro goleiro é o Hugo. Nosso primeiro goleiro não é qualquer um. André Ramalho, assim, foi triste ver, porque quando ele chegou no Corinthians, eu sou torcedor do Corinthians, mas é claro que aqui eu sou formado em jornalismo e tenho mestrado em comunicação. Sempre que eu comentar um jogo ou vir falar aqui sobre esporte, eu vou ser imparcial. Vou olhar para ele agora, vou dar minha fala como um torcedor e também vou dar minha fala como um jornalista. Como torcedor, foi triste ver a performance dele ontem, porque quando ele chega para ser um xerifão, ele chega para ser alguém para arrumar a nossa zaga. E quando a gente vê depois ele cair teve aquele clássico com o São Paulo,
erro de arbitragem, inclusive foi esse árbitro que eu acho que nesse jogo ele não foi mal, no jogo contra o Palmeiras e Corinthians, foi um jogo que foi ganho na bola, não teve interferência nenhuma de árbitro, isso foi muito bom pro nosso futebol, pro futebol brasileiro. Todos os lances de velocidade o André Ramalho perdeu. Todos os lances. E o Abel percebeu, e tanto que no segundo tempo, quando o Breno Bidon tem um lance de dividida com o jogador do Palmeiras e ele fica caído, eu tenho certeza que o Abel estava falando, olha, joga pelo lado do Ramalho, que você vai ganhar todas. Início do segundo tempo, um chutão, o Rios começa a jogada antes do Ramalho, começa a corrida atrás do Ramalho. Ele chega no fundo, consegue cruzamento, e o Torres, jogador do Palmeiras, consegue dar uma cabeçada que vai no travessão. Então assim, ou ele melhora o preparo dele, ou ele vai ser um jogador para compor elenco. E se for pro Corinthians ficar pagando um jogador para ficar compondo elenco, eu prefiro que ele seja negociado, seja vendido. Ele é um jogador muito importante. Não podemos jogar no lixo tudo que ele fez pelo Corinthians, mas ontem ele falhou. O Kaká, assim, cara, eu não gosto nem desgosto do Kaká. Acho que ele tem lampejos de um bom zagueiro. Acho que se ele for trabalhado, ele entender ali, porque assim, velocidade ele tem, ele consegue sair. Eu gostei que ontem ele teve bastante personalidade no momento em que o Corinthians estava sem opção, ele pegava a bola, mandava os laterais subir, pedia pro Martinez vir, pro Ranieri, para quem tivesse à frente dele se aproximar para pegar a bola. Ele fez alguma saída de bola, pô, gostei. O Matheus Bidu não dá. Ele não tem condições de ser um lateral titular do Corinthians. Se for para ter um jogador que só sabe atacar, eu prefiro um jogador que só saiba defender e eu deixo o ataque com o Mateuzinho. Porque o Mateuzinho, em uma entrevista recentemente, acho que foi no Podpah ou outra empresa de podcast ou outro programa, ele falou que ele viu que o problema dele, ele tinha um grave problema defensivo e ele começou a trabalhar. E realmente, veja o jogo do Mateuzinho na primeira final do Paulista, na segunda final do Paulista. Excelente jogo. E esse jogo ele também jogou bem. Mas não dá. Eu prefiro ter o Hugo como titular eu prefiro ter o Anglier como titular e o Hugo como minha segunda opção de lateral do que ter o Bidu. Ele foi muito importante pra gente no ano passado, principalmente no jogo contra o Criciúma. Ele jogou muito bem, mas a gente não pode ficar na mão e dependendo de lampejos de jogadores que não entregam o que tem que entregar durante a partida. Ranieri, Martinez, Carrilho e o Breno Bidon, para mim eu não tenho o que falar deles. São excelentes jogadores, mas eu acho que pela falta de meio-campistas que o Corinthians vem tendo, falta não, a gente tem, mas o problema é que o Garro tá machucado, tá fazendo um tratamento intensivo, e eu prefiro que ele volte 100% do que ele volte 90% e nós não tenhamos mais ele depois no momento importante da competição, ou de uma competição, ou de um clássico, seja lá o que for. Eu prefiro que ele fique se cuidando e volte 100% do que voltar 80%, 90%. Eu acho que tá na hora do Coronado sair do Corinthians, ser negociado. Não tem condições da gente ficar pagando o salário que a gente paga para ele e principalmente ele não entrega. Foi aquele jogo contra o Fortaleza e aquela falta contra, não me lembro o time, na Sul-Americana do ano passado. Foi isso. Ah, mas ele se desenvolve bem no treino, mas treino é treino, jogo é jogo. O que me adianta eu ter um meio campista que durante o jogo, em vez dele passar, ele chuta, em vez de chutar, ele passa. Ele não tá tendo a leitura do jogo que ele tem que ter. E eu acho que isso é reflexo do país que ele estava jogando. Muito menos intensivo do que um campeonato brasileiro, do que um paulistão, do que qualquer competição sul-americana. Com todo respeito ao campeonato árabe, saudita. Não tem comparação. Carrilho, de terno, teve aquela falha na tentativa de desarme, mas eu acho que não se pode condenar ele. O Yuri, eu não tenho o que falar, e nem porque a bola não chegou nele. Foi triste. Aí por isso que a gente precisa de um meio-campista. Achei interessante a ideia deles de colocar o Breno Bidon ali como meio-campista, mas
não dá certo. Ele é um cara que precisa vir de trás, olhar a jogada, para começar a construir a jogada. Já estando ali na frente, fazer aquele mapeamento igual o Garro faz, bolas de primeira, assertivas. Não, precisa realmente do meio campista para fazer esses tipos de jogada. O Memphis, gostei do jogo dele, mas eu queria falar que, igual eu falei no início do vídeo, ele tem que entender que tem uma hierarquia. Se isso não foi treinado... Agora, se os técnicos, se o Emiliano e o Ramon Dias falaram para ele, Memphis, dentro do jogo, se você vê a liberdade de criação que seja fora do que a gente treinou, pode fazer? Beleza. Agora, eu não entendi para que dar a bola pro Palmeiras naquele primeiro lance. Ele é um jogador que, quando dá entrevistas, fala que o Corinthians tem que ter a calma, que a gente é muito acelerado, e ele faz isso? Não entendo. Então, essa é a minha primeira análise no canal aqui do Corinthians, que perdeu o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixam um like, comentam. É o meu primeiro vídeo, então teve muitas partes que eu engasguei, teve muitas coisas assim que eu tô aprendendo e eu vou tentar melhorar com o tempo. Espero que tenham gostado. É isso. Novamente deixa o like, se inscreva no canal e bem-vindo ao Gol a Gol. Obrigado.